duas ordenanças. Na Igreja Católica, são 7 sacramentos. Lembrando que para eles, o sacramento é um sinal visível de uma graça especial que é dada quando é celebrado aquele sacramento. Para nós não funciona assim. Tanto o batismo quanto a ceia são símbolos de uma realidade. Nós vamos aprender essa manhã que pão não se transforma em corpo e nem suco de uva se transforma em sangue. Pão continua sendo pão, suco continua sendo suco. São só símbolos que trazem uma realidade. Qual é a realidade? O sacrifício vicário de Cristo por nós. Amém, meus irmãos? Isso é os elementos da ceia. Um símbolo. Símbolo do sacrifício que Ele fez por cada um de nós, entregando a sua vida lá no Calvário. Então, lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Textual, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. E a gente vai aprender que a ceia, ela tem um anúncio escatológico. Todas as vezes que nós vimos aqui, nós vamos fazer isso até que Ele venha. Ele está anunciando que haverá um retorno. E o que nós fazemos aqui hoje, nós faremos um dia lá na glória, juntamente com Cristo. Então tem um anúncio aí, dizendo desse retorno. É por isso que Paulo diz que nós devemos examinar tudo, inclusive isso, todas as vezes até que Ele poderia ter parado ali. Anunciais a morte do Senhor. Pronto. Aí nós não teríamos garantia nenhuma de retorno. Mas Ele diz, até que Ele venha. Ou até que eu venha. Dizendo, ó, isso aqui um dia vai cessar, porque eu vou vir para buscar a igreja. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Dentre algumas coisas que a ceia significa, é isso, que nós temos comunhão com o nosso Cristo que foi ressuscitado. Avança. Vamos ler esse texto aí, que é 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 17 a 34. Vamos lá. Leia isso. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao verso 34. A igreja de Corinto, porque ela não sabia o que significava a ceia, como muitos de nós também não sabemos, irmãos. Tem muitos irmãos que não sabem o que é ceia. Ele faz porque o outro faz, ele toma porque o outro toma, mas não tem consciência do que é a Santa Ceia em si. Avança. Versículo 17. Paulo diz que a casa está como? Está bagunçada. Você pegar do capítulo 1 até o capítulo 2, aliás, 1 Coríntios todo, Paulo está arrumando a casa, porque a casa está totalmente bagunçada, totalmente em desordem. Por isso que ele diz lá, eu não tenho nem como ter uma palavra favorável a vocês, porque a casa está tão bagunçada que eu preciso ensinar a vocês o que é a ceia. Então havia muitos erros lá, pois a religião estava piorando a igreja e não melhorando. Veja que o culto daquele povo, em vez de melhorar eles, estavam fazendo era piorar eles como pessoas, porque não estavam entendendo, não estavam discernindo o corpo do Senhor. A ceia deles era uma refeição que eles faziam antes, e cada um levava uma porção, só que não havia a partilha dessa porção. Por isso que Paulo diz que uns comem demais, outros comem menos, outros bebem mais, outros bebem menos, porque não estava ocorrendo a partilha na comunhão. Por isso ele diz, esperais uns pelos outros, para que todos comunguem, para que todos comam de maneira igualitária. Então, no verso 17, Paulo diz que a casa está totalmente bagunçada. Um culto que gerava divisão e não comunhão.
Ele está dizendo aí no versículo 17, 18, 19, o culto de vocês não é um culto que gera comunhão. O culto de vocês é um culto que gera divisão. É um culto que gera porfia. É um culto que gera heresias. Heresias aí não é erros doutrinários. Heresia aí significa divisão, separação. Então o culto que deveria unir era um culto que estava trazendo divisão no meio do povo. Agora, era o culto em si? Não, eram as pessoas em si que não estavam sabendo o que estavam fazendo na ceia do Senhor. Versículo 20 a 22, ele diz: no meio da bagunça os santos se revelam. Vamos ler esse versículo aí, só o verso 19. Então, irmão, quando a igreja está bagunçada, é que a gente vai ver quem é quem nessa gaiola das loucas. Leia aí, só o verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. É no meio da bagunça que os sinceros se mostram. Tem um versículo, irmão, que eu quero ler, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Se eu não me engano, é em Atos capítulo 19, quando Paulo estava lá na cidade de Éfeso, que começou a haver uma bagunça muito grande, e o povo queria mandar ele embora. Mas tem um texto aqui, irmão, que eu achei assim, eu sempre lembro desse texto. Deixa eu ver se eu consigo achar esse texto. Eu não vou nem saber dizer, só não lembro mesmo. Deixa eu ver se eu marquei. Mas se eu não achar agora, à noite eu mostro para vocês esse texto. Não é. Mas deixa estar, depois eu vou achar esse texto. Que a bagunça era tão grande que tinha gente que não sabia nem por que estava lá. Oi. Posso dar uma alfinetada na igreja? Jesus é luz divina? Depende da alfinetada, mano. Depois eu acho o texto. É no versículo 28. Sim. No 26 e no 28. No 26 e 28 está aqui: examine o homem a si mesmo. Sim, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas depois eu vou achar esse texto que eu estou dizendo a vocês, porque no meio da bagunça, os santos se revelam. Aqueles que são sinceros se revelam. Porque aqueles que são sinceros não vão entrar no meio da bagunça, eles vão sair fora da bagunça. Quer dizer, do que? Como que diz aí 23? Como é que diz aí? Naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho. Mais ou menos por aí. A senhora está no 23? Não. Lê o verso 32, achei. Do capítulo 19. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outro de outra, porque o ajuntamento... Presta atenção. Cada um falava de uma maneira, por quê? Porque o ajuntamento era confuso. Agora continua. Porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Mas estavam lá no meio. A bagunça começou, cada um falava uma coisa, e tinha uns que não sabiam nem o que estava acontecendo e se meteram lá no meio sem saber do que se tratava. É aquele ditado: eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. Se meteram no meio. Então por isso que Paulo diz: quando há bagunça no meio da igreja, é que os santos, é que os sinceros se revelam diante do Senhor. E essa igreja tinha todos os dons. E mais da bagunça. Aí você vê que manifestação de dom não trabalha caráter de ninguém, porque era uma igreja péssima.
A igreja de Corinto não é exemplo de espiritualidade para ninguém. Havia manifestação de dons, mas era uma igreja que tolerava todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado a igreja de Corinto ela tolerava, mesmo tendo manifestação de dons. Por isso que eu digo, dons não trabalham o caráter de ninguém. O que trabalha o caráter do ser humano é o fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Então Paulo diz que no meio da bagunça, os santos se revelam. Oi. E o cálice que eles usavam lá, era um vinho natural, porque se envenenava. Sim, era vinho mesmo, era suco de uva não, era vinho mesmo. Tá? Então, versículo 20 a 22, Paulo está dizendo: essa celebração de vocês é profana. Essa celebração de vocês não tem aprovação. Por isso, quando uma igreja está dividida, irmão, é um culto profano. É um culto profano. É uma ceia profana, tudo é profano. Quando você está dividido, quando você está brigando, o seu culto é profano, sua ceia é profana, tudo se torna profano na sua vida. Então Paulo está dizendo, esse culto de vocês aí é um culto prestado ao diabo, porque Deus não está nessa bagunça toda aí. Deus não está nesse meio todo de vocês aí confuso, cheio de briga, cheio de confusão, cheio de divisão, cheio de imoralidade. Deus está longe disso daí. Esse relato de Paulo, ele recebeu do Senhor. Então, se você pegar algumas expressões que ele coloca no capítulo 11, você não vai ver nos evangelhos. Os irmãos têm que entender que as epístolas foram as primeiras a serem escritas, principalmente as epístolas de Paulo, depois que veio os evangelhos. Então, algumas expressões que você vê no relato de Paulo, você não vai ver nos evangelhos. Então, ele recebe essa mensagem do Senhor para ensinar a igreja de Corinto como é que ela devia se reunir para participar da ceia do Senhor. Isso está no versículo 23. Avança. Paulo relata a instituição da ceia a fim de imprimir reverência e mostrar seriedade da ordenança. Verso 24 a 26. O povo não tinha reverência, o povo não tinha respeito, o povo estava achando que estava numa celebração ordinária, ou seja, era uma celebração comum, era um alimento comum, era um ajuntamento comum. E Paulo está dizendo, olha, isso aqui não é um ajuntamento comum, isto aqui é a ceia do Senhor, que simboliza a entrega do seu corpo por cada um de nós. Isso aqui tem que ser feito com reverência. Até isso Paulo teve que ensinar aquele povo. Então esse termo está apontando para a maneira como eles estavam participando. Havia um descontrole na celebração, a desordem era grande, o descontrole era grande, a concupiscência era grande. O que é concupiscência? Desejo desordenado. Uns comiam demais, outros bebiam demais, e outros não comiam e nem bebiam, porque a desordem, a bagunça, o exagero era tamanho naquele lugar, que eu não sei nem como é que eles se entendiam naquele lugar. E não era em nome do Senhor Jesus, né? Não, porque se fosse o nome de Jesus teria reverência. Deve haver autoexame, não podemos participar sem esse exame. Versículo 28, eu tenho que fazer um juízo de mim mesmo. Eu tenho que me autoexaminar e fazer um autojuízo e ver se eu estou apto. Na verdade, irmão, ninguém tem dignidade para tomar ceia. Ninguém, nenhum de nós aqui, nenhum de nós. Nenhum de nós somos dignos de nada. Tudo foi feito por quê? Misericórdia e graça. Se eu participo da ceia, misericórdia e graça, porque digno nenhum de nós somos, e vamos continuar não sendo. Tudo que nós fazemos porque a graça e a misericórdia se manifestaram, porque se elas não tivessem se manifestado, nós não teríamos entrado a esta mesa. Agora, digno nenhum de nós somos ainda, viu, meus irmãos? Mesmo estando lavado, remido no sangue do Cordeiro, continuamos indignos. Exato, por isso que nós temos um mediador lá para mediar a situação nossa. Verso 29, Paulo deixa claro que quem participa sem entendimento está atraindo sobre si condenação. Qual é a condenação? Fica fraco, espiritualmente fica um lixo, espiritualmente derrotado.
A doença que ele fala aí no verso é fraqueza espiritual, irmão. A pessoa fica sem força, fica sem ânimo, fica sem desejo, fica sem apetite. Por quê? Porque não fez o autoexame para ver se estava apto a participar do corpo e do sangue do Senhor. Então atrai sobre si doença. Qual é a doença? Fraqueza espiritual. Avança. Esta é a condenação, doença espiritual ou fraca. A pessoa fica uma derrota, fica uma água só. Né? Você olha para ela, sabe chuchu? E que igual chuchu. Fica sem gosto. Chuchu tem gosto? Não. Ele pega um gosto quando você mistura com alguma coisa. O chuchu só é alguma coisa se tiver misturado, irmão. Se ele não tiver misturado, é aquela coisa, é o álcool. Chuchu sem gosto. Então fica crente xoxo. Mas ele só passa a ter algum valor, não é por ele mesmo, é pelo tempero que está acompanhando ele, porque ele mesmo tem gosto de nada. Então, pastor, eu queria falar desse exame aqui, examine o homem a si próprio. Sim. Que é essa palavra que eu gostaria de ter igreja. Sim, é o autojuízo. É o autojuízo que eu tenho que fazer de mim mesmo, e ver se eu estou sabendo discernir o corpo e o corpo de Cristo. Se eu estou em comunhão com Cristo, estou em comunhão com a igreja, estou em comunhão comigo mesmo. Esse autoexame quem tem que fazer é cada um. E não é no ato da ceia, é todo dia, irmão. Todo dia você tem que fazer o autoexame. Todo dia você tem que fazer o autoexame, para saber se você está apto a participar. Então a ideia de julgar é distinguir a nós mesmos. O que somos, o que deveríamos ser. Esse é o juízo. O que eu sou hoje e o que eu deveria ser. Se você chegar à conclusão, o que eu sou hoje tá bom, então você não entendeu ainda. O seu autojuízo é o que eu sou hoje e o que eu deveria ser. Esse autojuízo sempre vai nos empurrar a melhorar. A melhorar. Porque se eu chegar à conclusão, não, tá bom do jeito que tá, você já começou a desaprender aí, irmão. Você já começou a regredir aí. Porque tem muito cabeça de bagre que não faz esse autoexame e começa a regredir. Começa a ficar um anão na fé. Pequenininho, não cresce, não avança. Eu faço o exame e digo, não tá bom, não tá bom. Tem que melhorar ainda mais. Hoje de manhã eu estava vendo uma mensagem de um rapaz que eu acompanho, um senhor na verdade, e ele falava sobre arrependimento. Irmão, você só pode se arrepender se você não se lançar para fazer alguma coisa. Sabe aquele pensamento? Puxa vida, por que eu não fiz isso? Porque você não foi disciplinado em lutar por fazer aquilo. É por isso que você se arrepende. Nesse sentido, tá? Não estou falando de pecado, não. Estou falando de vida. Quando você não faz alguma coisa que você depois lá na frente fala, eu deveria ter feito, isso é um arrependimento tolo. Porque você não teve disciplina para fazer aquilo que você queria. E aí bate o arrependimento por não ter feito. Portanto, você tem que ter disciplina e correr atrás daquilo que você quer fazer para o arrependimento não bater. Então, é esse autoexame que eu tenho que fazer. Tá bom assim? Não tá bom, tem que melhorar. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser disciplinado para que eu possa melhorar. O resultado desse juízo investigativo é disciplina do Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando você chega à conclusão que não está bom, não entendi. Diz. Cabeça vazia, cabeça oca. Gente do juízo mole. Tá? Então, se a pessoa for juiz meio solto, não consegue fazer o que tem que fazer. Ou seja, se auto-examinar. Amém, meus irmãos? Então, é juiz mole. E pratiquem a comunhão, verso 33 a verso 34. Então isso aí é o texto que ele está analisando aí.
São essas coisas que a gente tem que colocar em prática, a gente tem que colocar na nossa vida para a gente poder ser minimamente digno para participar. Então, assim como o batismo, a ceia também é uma ordenança. Agora, por que Paulo diz, ou porque o próprio Cristo diz, fazer isso em memória de mim? Porque a ceia, irmão, ela tem que nos transportar ao mesmo tempo para esses 3 lugares. Qual é o primeiro lugar? Passado. O que ele fez por nós? Morreu na cruz do Calvário. Passado, da onde é que ele te tirou? Presente, o que ele está fazendo por nós agora? O que ele tem feito por mim agora? E um olhar futuro, o que ele vai fazer por mim? O que ele está fazendo por mim agora? Me mantendo fiel, me mantendo forte para eu continuar, para que eu chegue no futuro. Irmão, isso aqui é a mesma coisa do ditado que o povo diz: nadou e morreu na praia. Tem muita gente que vai morrer na praia, infelizmente. Jesus vai vir e muita gente vai morrer na praia. Ou seja, não vai chegar no futuro. Então, quando eu participo da ceia, ela me faz pensar no passado, o que ele fez. Quando eu participo da ceia, o que ele está fazendo por mim agora, no presente, está me preparando. E no futuro, ele vai me levar. Então, quando eu vou para a ceia, eu penso no passado, eu penso no presente e eu penso no futuro. Então, por isso que a ceia não é uma celebração qualquer, não é um culto qualquer. A Santa Ceia, quando eu venho participar, eu tenho que ter reverência, eu tenho que entender que eu estou no momento solene da igreja. Estou no momento solene para mim, para você, que é quando você vai fazer o autoexame, que você já fez o autoexame, diz: eu estou minimamente digno para participar. E estando aqui, você vai lembrar o que ele fez lá por você, o que ele está fazendo por você agora, e o que ele vai fazer por você no futuro. Então é um culto que tem que ter toda reverência possível. Amém, meus irmãos? Agora, como é que a ceia é vista na tradição cristã? Nós temos a tradição cristã composta do catolicismo, dos luteranos e reformados e os pentecostais. Como que é visto a Santa Ceia nessas 3 tradições? Na tradição católica, por isso que é bom vocês comprar revista, que ajuda o meu trabalho aqui, que eu não preciso ficar explicando. Você tem a revista, você lê e fica fácil. Vamos ler esse texto aí, ó, João capítulo 10, versículo 9. Na tradição católica tem um termo chamado transubstanciação. O que é a transubstanciação? Na tradição católica, crê que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes no pão e no suco. Ou seja, que literalmente, quando é apresentado o sacramento, aqueles objetos se transformam no corpo e no sangue de Cristo, literalmente. Ainda que o aspecto material continue como o aspecto de pão e aspecto de vinho, a ideia é de que na essência daqueles objetos está ali o corpo e o sangue de Cristo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. A isso é dado o nome de transubstanciação. Leia aí João 10 verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará passagem. Jesus é porta? Sim ou não? Ele é porta? Sim ou não? Símbolo. Ele não é porta. É um símbolo. É uma metáfora. Porque são 2 objetos que têm algo de essencial. Para que serve uma porta? Para quê? Quando você abre, você tem o quê? Acesso. E quando você fecha? Não tem acesso. Segurança. Então ele é a porta de acesso, ele é a porta de segurança, é ele que nos dá acesso e é ele que nos garante a nossa vitória. Mas ele não é porta. Isso é linguagem metafórica ou linguagem simbólica que não pode ser interpretada de maneira literal. Quando ele diz, olha, é melhor você arrancar um dos seus olhos, é literal? Não. É figurado. Você não vai arrancar o teu olho.
nem teu braço, é linguagem figurada. Mas na Igreja Católica, a tradição romana, ela pega esses termos como sendo literal. No momento que apresenta o sacramento se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Não, isso não é literal, isso é linguagem simbólica que reflete uma realidade. Avança. Então isso é tradição católica. Na tradição protestante ou na luterana é quase parecido, irmãos. Na tradição luterana é quase parecido à tradição católica. Chamaram de luterano por causa de Martinho Lutero? É isso aí. Igreja luterana por conta do reformador Lutero. Para Lutero, aí o termo é diferente, é consubstanciação. Na tradição romana é transubstanciação, porque ela se transforma no corpo e no sangue. Na tradição luterana é consubstanciação, porque a ideia é que o corpo de Cristo está presente nos elementos. É quase igual, dá pouca diferença. Na tradição católica, os elementos se transformam, o pão e o vinho. Na tradição luterana, o corpo está presente nos elementos. É a mesma coisa. A diferença é que um se transforma e o outro está presente. Amém, meus irmãos? Entenderam aí? Sim ou não? Sim, mas ele tomou vários e falou que é. Então, algumas igrejas se contrariam à tradição. Não, eles só pegam literal, não é literal. Ele está dizendo, esse é meu corpo, é o símbolo do meu corpo. E a gente vai ver que o próprio Cristo deixou isso bem claro, que é símbolo, não é para ser tratado de forma literal. Tá certo, meus irmãos? Pão é pão, suco é suco. Por exemplo, o que se faz com os elementos quando terminam? Guarda. Quando termina a ceia, que sobra vinho, sobra pão, faz o quê? Então quer dizer que o corpo serve para o esgoto, pode ir para o esgoto. Se é uma coisa tão santa, o esgoto recebe. Pão é pão, suco é suco. Acabou a ceia, irmão, dá para as crianças, come, bebe, faz o que quiser. Por quê? Porque é símbolo. O pão continua sendo pão e o suco continua sendo suco. No momento da celebração, criança não toca, e nem quem não é batizado também não toca. Depois acabou, meu irmão, coma tudo. Porque se o esgoto pode receber, teu bucho não pode? Antigamente, aqui era descartado na pia. Pegava o pão, diluía e o suco diluía. Então quer dizer, o esgoto pode receber o corpo sagrado de Jesus. Qual é a ideia? A ideia é de que aquele pão é o corpo e aquele suco é o sangue. Então não pode comer mais. Como é que não pode, meu Deus? Isso é só símbolo de uma realidade. Qual é a realidade? Sacrifício vicário. Aquele símbolo é só para trazer à memória isso. Mas ele continua sendo pão, ele continua sendo vinho. Em algumas igrejas, o que eles faziam? Enterravam. Enterravam o pão e enterravam o vinho. Ai, irmão, a ignorância é grande demais no nosso meio. Pode falar. Lá no Quênia, pastor, depois que nós tivemos uma aula lá na foi falado que a ceia do Senhor. Então, se uma criança quiser, ela pode tomar ceia, porque não é enganação de ninguém, a ceia do Senhor. Então, lá no Quênia, não se dá para a criança, mas se a criança pegar, quem vai lá e fica dando? Não, sim, que você não vai fazer uma ignorância dessa, né? Mas agora, é claro, o pai e a mãe tem que doutrinar essa criança, né? Explicar em casa, ó filho, isso aqui é uma ceia, você não pode tomar, você não pode comer. Depois que terminar, aí você pode fazer o que você Depois quiser. que termina, geralmente a gente serve a ceia na família, na escola bíblica para eles. Pronto. Aí. Tá? Então, irmãos, como é que é visto na tradição pentecostal, que é a nossa tradição? Nem pão se transforma em corpo, nem suco se transforma em sangue. São somente símbolos. Olha a expressão: memória, ou seja,
seja, trazer de novo à memória uma vívida esperança. Para nós são símbolos que carregam em si o simbolizado. Quem é o simbolizado no pão e no suco? Cristo. É só isso. Existem umas coisas tão gritantes que se fala. Imagina, na inauguração da igreja pequena, sabe o que o pastor Antônio fez? Cavou um buraco lá no meio, tirou a Bíblia da caixa e enterrou a Bíblia. Isso não é uma tremenda heresia. Mas a igreja. Cada um, né? Mas aqui, meus irmãos, olha, vamos fixar aqui, para vocês entenderem: pão é pão e suco é suco. Mas você não nega, ele não fez ele fez como fundamento. É uma pedra fundamental. Quando ele foi para a igreja, ele falou assim: ou amanhã, ou depois, se alguém, essa igreja for desmontada e alguém mexer ali, vai achar a palavra de Deus ali. Depois que foi reformada essa pedra fundamental, Isso é coisa de loucura, isso é coisa humana, para com isso. Meus irmãos, olha, eu não vou me meter no que o pastor Antônio fez lá. Deixa ele lá, quieto lá. Deixa o velho lá, que ele já está com quase 90 anos. Não, sim, eu, por exemplo, pedra fundamental, eu não enterraria minha Bíblia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu colocaria a pedra lá, de está aqui, irmão, pedra fundamental, vai ser feita aqui, pronto, acabou. Agora cada um. Mas assim, meus irmãos, olha, o que eu quero que vocês entendam, senão vocês vão misturar assunto aí, vai ficar tudo confuso. Vamos fixar aqui. Ó, na nossa maneira de ver, na tradição pentecostal, nós acreditamos no símbolo. Que o pão é um símbolo e o suco é um símbolo. Nenhum nem outro se transforma em nada. Tanto é que terminou a ceia, irmão. Depois pode fazer o que quiser com o pão, com o suco. Dá para as crianças beber, come, faz o que quiser. No ato, você tem que ter uma solenidade, porque você está diante de uma celebração séria, reverente. Mas depois que acabou, os elementos continuam sendo pão, continuam sendo suco. Dá para as crianças comer, come, faz o que quiser. Tá certo, meus irmãos? A presença de Cristo na ceia, ela é espiritual. Ou seja, a presença de Cristo, ela é em nós, não no pão, nem no suco. A presença de Cristo é espiritual em nós. Calvino deixou isso bem claro. Há a presença espiritual como alimento, e o próprio Cristo disse isso lá em João capítulo 6. Isto é para vocês alimento, mas é alimento para a alma, alimento espiritual. Vamos ler João 6 rapidinho aí. João capítulo 6, a partir do verso... Olha lá. Senão, irmão, nós vamos ser considerados canibal, como era no Império Romano. Dizer que os crentes eram canibal, porque comia carne humana, matava as crianças e comia a carne das crianças. Olha o que diz aí João capítulo 6, verso 53. Diz assim, ó: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Ele estava presente aqui quando ele falou isso, ou ele estava ausente? Cristo estava presente falando isso daqui. Então quer dizer, os discípulos tinham que comer ele, matar ele, começar a comer pedaço dele para ter vida? Não. Ele está falando que espiritualmente ele é alimento para a vida espiritual, não para a vida física. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Figura de linguagem, meus irmãos, só para a gente entender uma realidade. Assim como o alimento serve para o nosso corpo físico, assim o alimento espiritual serve para a nossa alma. Amém, meus irmãos? Os judeus acreditavam literalmente, né? Os judeus interpretaram literalmente, né? Não, aqui não. Aqui eles entenderam. Não, judeu não.
Aqui eles entenderam direitinho a mensagem. Ele está falando de algo espiritual. Sim. Ele não está falando que, não, me mate aqui e comece a comer pedaço de mim. Não, eles estão entendendo que ele está falando de algo espiritual, não material. Quem começou com essas loucuras fomos nós. Para quem estava falando, acreditava que era assim. Não, Monarim. Aqui, quem estava lá entendeu bem a mensagem. É espiritual. Porque se eles não tivessem entendido, teriam comido o Cristo ali. Eles comeram? Não. Então eles entenderam. Amém, meus irmãos? Então, para nós, é símbolo. Pão é pão, suco é suco. Que aponta para uma realidade. Qual é a realidade? Sacrifício vicário de Cristo por nós. Que nos deu acesso à vida eterna, ao reino de Deus. Amém? É isso que significa para nós. Pão é pão, vinho é vinho e acabou. Propósito da ceia do Senhor. Qual é o propósito? Celebrar a expiação de Cristo. Paulo deixa claro esse propósito quando diz: estão anunciando a morte do Senhor. O primeiro propósito da ceia é anunciar morte e ressurreição de Cristo por nós. Até quando? Até que Ele venha. Então ela aponta para onde? Para o Calvário. Por isso que quando você vem para cá, você tem que vir com respeito, porque você tem que voltar para o Calvário e visualizar o que Ele fez por você, o que Ele fez pela tua vida. Se você não entender isso aqui, irmão, é como diz Paulo, você não está discernindo o corpo de Cristo. Você não está discernindo, você não entendeu nada. Se você vem para a ceia com mais um mês, você não entendeu nada. A ceia, quando eu venho, eu tenho que me transportar para o que Ele fez por mim. Aqui tem problema com a resposta do povo, porque ela acha que a Santa Ceia, não, a Santa Ceia é para perdoar pecado. Eu falei, Não, quem perdoa pecado é o sangue de Mas Cristo. não é, se você não perdoa pecado, se você está com pecado, fica... Vai ficar com ele pior. Você perdoa a ceia. Irmão, ceia não perdoa pecado, ceia não cura ninguém. Ceia é espiritual. Só afirmar que você tem comunhão com Cristo, porque quem não tem não participa, meu Deus. É simples. Apesar que tem uns que mesmo sem comunhão participam, mas em vez de levar a vida, está trazendo morte para si mesmo. Então é um elemento espiritual que só está afirmando minha comunhão com Ele, comigo mesmo e com os irmãos. Nada mais que então você não perdoa pecado nem cura ninguém. Se Deus não te curar, não vai ser assim que vai te curar, não. Então aponta para o Calvário, aponta para a vitória de Cristo na cruz. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Então quando eu venho para a mesa, ela está me transportando para o Calvário, e ela está apontando para a vitória de Cristo na cruz e para a minha vitória junto com Ele. Pode ler Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pronto, aponta para a vitória de Cristo. Aponta, segundo Paulo, lá em 2 Coríntios 5:2, para a nossa reconciliação e justificação por Ele. É na cruz do Calvário nós somos reconciliados, justificados, regenerados e convertidos em Cristo. Tudo isso aconteceu lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, quando eu venho para cá, se minha cabeça vier vazia disso, eu não estou entendendo nada. Minha cabeça tem que estar cheia disso. Passado, vitória dele na cruz. Passado, minha reconciliação, justificação e regeneração na cruz. A vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. Amém, meus irmãos? Nascer, somos lembrados que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Então lá na cruz do Calvário ele está dando, olha, o brado de vitória. Eu venci e vocês venceram por causa de mim. Vocês não venceram por conta das suas forças, das suas capacidades. Vocês venceram por causa de mim. O que diz aí Apocalipse 12, 11? E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pronto.
A vitória de Cristo é a minha vitória, é a sua vitória, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Então tudo que acontece conosco aconteceu lá na cruz do Calvário. Então o propósito da ceia é esse. Segundo, proclamar a segunda vinda de Cristo até que Ele aponta para um futuro próximo e bem próximo, tomara Deus. Amém. Até que Ele venha. Quantas vezes eu posso tomar Santa Ceia, irmãos? Quantas vezes? Às vezes puder. Não tem limite. O adjetivo todas as vezes está dizendo, todas, se você no mês inteiro tomar ceia, todas as vezes você está lembrando, até que Ele, porque nós vamos fazer isso só até quando Ele vier. Depois é lá na glória. Amém, meus irmãos? Somos lembrados que somos peregrinos nesta terra, até que Ele venha. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. Daqui a pouco vamos tirar daqui, vamos ser carregados, vamos ser levados. Nós só somos aqui peregrinos. Mas tem pastores que dizem que é para tomar uma vez só. É falta de conhecimento, minha gente. Eu tenho mês que eu tomo 3, 4 ceias no mês. Paulo está dizendo aí, e o próprio diz, todas as vezes. Posso tomar hoje, posso tomar domingo que vem, posso tomar todo santo dia. Eu vou trazer a memória, tudo que Ele fez por mim, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer. Não tem limite para a ceia. É todas as vezes. Aqui a gente estabelece uma vez por mês. Mas se você for numa igreja que estiver celebrando ceia, tome de novo, meu irmão. E se você for em outra, tome de novo. Amém? É alimento para a alma. Terceiro propósito da ceia, celebrar a comunhão cristã. Paulo escreve esse livro para tratar de vários problemas na igreja. Um deles era a questão da divisão. Então na ceia, um dos propósitos é celebrar a comunhão cristã. O que havia lá? Havia falta de comunhão na ceia. Por isso Paulo começa o versículo reprovando. Eu não tenho como elogiar vocês. Vocês estão tomando ceia dividido, em contenda, em briga, em incesto, em toda a miséria humana. Vocês estão tomando ceia, cambada de miserável. Comunhão. A ceia exige comunhão. Comunhão consigo mesmo, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Irmão, um cidadão que não tem comunhão com Deus, ele está dizendo, eu não tenho comunhão comigo mesmo. Se ele não tem comunhão com ele mesmo, ele não tem comunhão com ninguém. Porque às vezes ele está errado com a gente mesmo. Por isso Paulo diz, faça o alto juízo e veja como é que está a tua vida. Então havia falta de comunhão, por isso ele começa dando aquela repreensão. A comunhão deve estar presente entre os crentes, está lá em Atos capítulo 2, 1 João 1,7, comunhão. Então esse é o propósito da ceia, proclamar a segunda vinda de Cristo, celebrar a comunhão, volta lá e celebrar a expiação de Cristo. Terceiro ponto, avança. Modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Antigamente aqui tinha a sessão do perdão. Então o irmão vinha aqui na frente, antes da ceia, vinha aqui na frente, era domingo de manhã a ceia, aí vinha aqui na frente, aí dizia, ei irmão, eu pequei, eu briguei com meu marido, eu briguei com não sei o que. Irmão, isso é coisa particular, que tem que ser resolvida no particular. O que eu tenho a ver? Você vai estragar o meu culto de ceia com a sua miséria? Resolva, eu não tenho nada a ver com a sua miséria. Sua miséria é sua, basta a minha miséria. Carrega a tua miséria que eu carrego a minha. Agora eu tenho que partilhar a sua miséria comigo no ato da ceia para estragar a minha ceia? Não, aí quando eu entrei eu digo, não, para com essa bobagem. Aqui ninguém é padre. Eu não sou padre. Você tem que confessar seus pecados para quem pode lhe perdoar. Quem pode lhe perdoar? Deus. O que eu tenho a ver com o que você errou lá na sua casa, que você fez? Isso aí, irmão, tomar indignamente, olha o termo aqui, O termo grego desse termo significa não de acordo com
valor. Esse termo está apontando para a maneira como eles estavam participando. Tomar indignamente é como eles estavam. O que é tomar? Tem crente que está tudo bem em casa, mas dentro da igreja está com a cara virada para 300 pessoas. Está tomando dignamente? Não está. Por quê? Porque não está dando valor ao que foi feito. Na ceia tem que ter comunhão. Na ceia tem que ter união. Então, quando diz lá indignamente, está apontando para a maneira como estavam fazendo. Não esperavam ninguém, de maneira egoísta, de maneira individualista, com briga, com dissensão, com todo tipo. Então está apontando para a maneira como estavam tomando. Então, querido, quando diz tomar indignamente, é como você está. Como é que você está? Como é que está a sua comunhão? Com Deus, com você, com os seus irmãos? Você está trazendo à memória tudo aquilo que ele falou no texto? Você está trazendo à memória tudo aquilo que ele disse, que ele fez por você, que está fazendo e vai fazer? Então, tomar indignamente, não discernir o corpo do Senhor, é isso, meus irmãos. Não é a briga que você teve lá com sua mulher. Você resolve lá e venha tomar ceia, pelo amor de Deus. Ah, eu bati no meu filho. Não peça desculpa não, bata de novo e venha tomar ceia. Então o povo erra porque não tem conhecimento. Então tomar indignamente é o modo como você toma. Você toma encrencado, você toma dividido, você toma com ira, você toma com ódio, com raiva. É o modo como você participa. Por isso que Paulo diz, faça o autojuízo e veja como você está, para depois você participar. Amém, meus irmãos? Avança. Uma celebração reverente. Na verdade, nenhum de nós somos dignos, mas pela graça é que nós tomamos, é pela graça que nós fazemos tudo. O que significa a palavra reverente? Reverência é a ação de demonstrar o respeito e humildade em relação a algo ou alguém que é considerado sagrado ou importante. Deus é importante para você? Sim. Então tenha respeito pelas coisas de Deus. Tenha humildade nas coisas do Senhor. Isso é ser reverente, ser respeitoso, ser humilde para se aproximar daquele que nos chamou. Amém, meus irmãos? Celebração festiva. A ceia é uma festa onde celebramos morte e ressurreição de Cristo e a nossa comunhão com Ele e entre nós. É uma festa. A ceia não é um sepultamento, não é uma festa de tristeza. É uma festa onde tem que ter alegria, mas não é uma alegria carnal também. É uma alegria espiritual. É o prazer de poder mais um mês participar em comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então isso é a ceia. Cadê? Acabou aí? Acabou não, tem a conclusão aí. O que aconteceu aí? Aqui eu não vou lembrar de cabeça não. Aí. Então nós vimos a natureza e o propósito da ceia. Qual é a natureza da ceia? Ela é espiritual. Pão é pão, suco é suco, é espiritual. Qual é o propósito? Celebrar a nossa comunhão com Cristo. Entender que nós vamos fazer isso até que Ele venha. Aponta para essa realidade. Não há nenhum elemento mágico ou sacral na ceia. Tem crente que, meu Deus, parece que não aprendeu nada. Vem para a Santa Ceia achando que a ceia vai resolver seus problemas espirituais. Irmão, se sua vida espiritual não estiver resolvida, não vai ser vir aqui tomar ceia que vai resolver, não. Não tem nenhum elemento mágico na ceia. Não, eu vou tomar ceia. É que nem uma irmã falou para mim uma vez, irmão, preciso tomar ceia. Eu falei, por quê? Porque eu preciso ser curada. Eu falei, irmão, meu Deus, irmão, a ceia não cura ninguém. A ceia não tem esse propósito de curar ninguém, meu Deus. Uma cura física. A cura física Cristo dá se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não dá.
A ceia é uma festa espiritual que eu celebro a minha comunhão com Deus, comigo e com os meus irmãos. Amém? Então aponta para a graça de Cristo, que nos dá o privilégio de participarmos desta celebração espiritual. Pão é pão, suco é suco. Há o símbolo que aponta para o sacrifício de Cristo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus